Para fazer esse trabalho tão interessante e tão útil, nós vamos precisar de um retângulo de tecido nas medidas de 31 por 26 centímetros. Para ficar mais bacana, vamos entretelar o avesso desse tecido. Vamos usar uma entretela que tem cola em um dos lados. Cortamos um retângulo de igual medida do retângulo de tecido e colocamos o lado que tem cola de encontro ao avesso do tecido. A gente passa então a ferro também pelo lado do tecido e fica bacana assim. Vamos fazer um molde partindo de um retângulo de sulfite nas medidas de 15,5 por 26 centímetros. Extraímos dele um retângulo de 10,5 por 8 centímetros e aí o molde está pronto. Esse molde está disponibilizado na descrição do vídeo. Colocamos sobre o retângulo, vamos cortar esse retângulo no lado direito e depois cortamos também no lado esquerdo, usando o molde. Vai ficar com essa aparência. Podemos usar esse trabalho assim já cortado como um molde para cortar o forro. Escolha um tecido contrastante bem bonitinho para ficar mais interessante. Depois de acertar bem direitinho, vamos costurar todo o entorno. Tome o cuidado de deixar uma parte na parte inferior, no centro dessa parte inferior, na medida de uns 10 centímetros mais ou menos, para poder revirar depois de costurar todo o entorno. Uma vez costurado, eis aí a abertura. Nós vamos então fazer um detalhezinho nessa que será a aba de fechamento. Eu marquei 2,5 centímetros na parte superior e na lateral também. Fiz um traço e agora nós vamos cortar. Repetir no outro lado. E depois de cortar, a gente então costura, deixando a aba com um aspecto mais interessante. Já costurado, nós vamos cortar as pontinhas, os cantinhos, para depois de revirar ficar bem certinho. E vamos também fazer piques nesta parte côncava, no vértice, no encontro ali das duas laterais. Isso faz com que o trabalho não fique repuxado depois de desvirar. É muito facinho, muito rápido de fazer. Bem interessante, não há quem não se encante com essa peça. Depois de cortado, vamos então desvirar para poder passar a ferro e continuar o trabalho. Puxa primeiro a parte superior, depois puxa uma de cada lateral, uma de cada vez. Vamos acertar bem direitinho, empurrando ali os cantinhos com a ajuda de um hashi. Tomando todo cuidado para não desfazer as costuras. Acertamos bem direitinho e vamos então passar a ferro. Já passado a ferro, passa a ferro também as costurinhas para dentro na parte que ficou aberta. E agora nós vamos costurar.
Não vamos costurar todo o entorno, vamos fazer uma costura bem na bordinha, na parte superior e na parte inferior. Nas laterais não vai costura. Já costurei, costura bem na beiradinha, fechando então, aproveitando a costura para fechar a abertura que havia na parte inferior. E agora nós vamos fazer algumas dobras. Vamos dobrar até o encontro ali, em 3 partes nós vamos dobrar, até encontrar ali o outro lado da aba. E aí voltamos a dobrar, retornando o tecido para o lado direito. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Vinca bem com as mãos. Depois de vincado, podemos também passar a ferro, para o vinco ficar ainda mais certinho. Da mesma forma, volta para o lado esquerdo agora e também faz uma pressão com os dedos para poder ficar um vinco bem bonito, bem visível. Vamos passar uma costura em cima desse vinco, unindo as 2 partes. Uma vez feita a costura, vai ficar com essa aparência. Acertamos bem direitinho para ficar bem centralizado. Vamos dobrar para cima, colocar bem acertadinho, tanto na parte superior quanto na lateral, aquelas 2 laterais que não havíamos costurado no início. Vou colocar um alfinetinho para acertar, para deixar bem estabilizado nas 2 laterais. Para facilitar a costura, nós podemos puxar para a lateral, então puxamos primeiro um lado, fazemos essa costura. Não vamos esquecer de fazer uma costurinha de reforço no início e no final. E depois puxamos para o outro lado para costurar a outra lateral também. Já estando costurada, vamos então posicionar para acertar novamente na posição inicial. Vamos abrindo com as mãos. Temos o vinco como guia, então fica um pouco mais fácil. Acertamos bem direitinho e podemos tornar a dar uma passadinha apenas nos vincos nas laterais. Não é muito fácil? Muito gostoso de fazer. Podemos colocar uma etiquetinha, podemos fazer uma aplicação, podemos colocar alguns botõezinhos decorativos. Mas temos ainda que fazer o fechamento. Esse fechamento pode ser feito com colchete, que é o que eu gosto, pregado à mão, ou pode ser feito também com aquele colchete que a gente prega com uma maquininha, tanto o plástico quanto o metálico. Eu prefiro o colchete mais tradicional, aquele com uma carinha mais vintage. Produção em série. Eis os colchetinhos que falei, e a gente pode também, ao invés de cortar reto, arredondar a aba. Também fica muito gracioso. Posiciono o colchete bem direitinho e esse tipo de colchete é pregado à mão. Pronto, agora as carteirinhas estão prontinhas. Olhem só, 3 divisões, você pode colocar o que quiser, mas pode ser, por exemplo, um cartão, moedinhas, notas. E podemos fazer maior ainda.
Eu gostei muito. Bem delicado, útil, interessante. Vocês gostaram também? Eu espero que sim.